Nesse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico mesmo para as equipes. A nossa equipe é uma vida. Observando assim os elementos da equipe, é como uma família. Chega uma criança pequena, aquela criança é aceita por todos, todos querem colaborar. Às vezes pode acontecer de um irmão mais velho dificultar um pouco a vida daquela criança, mas ela vai desenvolvendo a personalidade e ela vai arrumando o espaço dela. Nós, na nossa equipe, também é assim. Quando chega um elemento, se ele apresenta boa vontade, ele também vai arrumando o espaço dele. Cada um é que arruma o seu espaço. E o espaço é feito pela pessoa e ela vai adquirindo a sua própria personalidade e ela vai impondo, como aquela criança pequena vai impondo o seu espaço. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. O Pai Nosso ele é muito importante porque foi a oração que Jesus deu aos discípulos e cada pessoa precisa de ver se dentro dela ela se encontra com a condição que ela está fazendo a oração. Se ela está repetindo, se ela está falando aquelas palavras da oração Pai Nosso, se dentro dela tem a mesma correspondência. É graduando que a pessoa vai vendo as frases do Pai Nosso e ela vai se colocando no lugar. Na oração a gente vê que para nós termos o perdão, o Criador perdoa mesmo. E aquele que está pedindo o perdão precisa de ver como ele se encontra dentro dele, no relacionamento dele na vida diária. É fácil assim a pessoa pedir o perdão, mas ela mesma, um ato que uma pessoa cometeu com ela, um gesto ou uma fala, ou um descontentamento que ela teve, ela guarda aquilo anos e anos e às vezes muitas décadas. Quando a pessoa fala ou pede para os seus pecados serem perdoados, ela precisa de ver ela mesma com ela, como ela está fazendo com aqueles com quem ela relacionou. Porque é comum a gente conhecer uma pessoa, outra pessoa, já com muitas décadas e falando do passado que ela teve. E aquele passado já tem assim muitas décadas, porque foi quando na formação daquela pessoa ela teve um descontentamento ou um aborrecimento ou passou por uma situação. E ela agora só fala daquele assunto. Quando uma pessoa fizer a oração, ela precisa de ver como ela se encontra com ela, naquilo que ela está pedindo para ela. E a maneira é bem interessante, porque eu só posso receber se eu dou. Não tem uma maneira de guardar muita água em uma lata, em um recipiente. Eu tenho que colocar a água o tanto certo que aquele recipiente tem a possibilidade de armazenar. E se eu não uso aquela água por si só, aquela água vai ficar velha. A oração é desta maneira, o Pai Nosso é dessa maneira. Só tem possibilidade de receber alguma coisa se eu estou fazendo uma limpeza também no meu passado, procurando compreender. A compreensão tem que ser verdadeira, porque eu também preciso de compreender o segundo mandamento. Eu tenho que ver nesta oração qual é a relação que eu tenho com o segundo mandamento. Eu preciso de me comportar na época em que Moisés trouxe os 10 mandamentos, de ir observando a simplicidade que existia naquela época com as palavras, e as palavras tinham uma significação. E é bem interessante porque hoje a gente conhece uma ou outra pessoa que fala que a palavra dela, ela falou, ela faz. E também tem um ditado que fala assim, que a palavra dela se encontra no bigode, quer dizer que ela sustenta aquilo que ela fala. A significação de cada palavra tem muita importância. Cada um é que tem que ver
como ele se encontra dentro dele com essa sinceridade interior, porque é fácil assim eu me julgar como se fosse superior se eu olho para um, se eu olho para outro e teço um comentário e faço uma observação. Isso não está tendo nenhuma grandeza da parte daquele que comporta assim. Pedir perdão para os pecados, primeiro eu preciso de limpar a minha condição interna, a minha maneira de ser. E essa minha maneira de ser tem que entrar muitas clarezas, como por exemplo, eu tenho que ver que naquela época, com aquela situação, o meu comportamento foi conforme eu tinha a condição. Se eu recebi um agravo ou se eu cometi um agravo, eu preciso de levar esta consideração, porque eu não tinha uma maneira diferente. Isso a pessoa precisa de ter muito cuidado, que não é num processo de justificativa. E a oração é bem clara mesmo. É fácil assim de observar um pai que tem mais de um filho ou um empresário que tem mais de uma pessoa que trabalha para ele. Ele vai tendo o mesmo comportamento que existe nas leis da criação. Ele vai dando a atenção àquele funcionário que apresenta uma dedicação, que sempre apresenta uma solução. E aquele empresário que não oferece uma segurança para o empregador, para os colegas de trabalho, ele procura tirar aquele funcionário do meio. Se o funcionário apresenta muito conhecimento, ele procura colocar aquele funcionário num outro setor, onde ele não tem a possibilidade de ser incomodado ou perturbar os outros. Na oração é dessa maneira, mas é um processo interno, que é a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho com ela. Ela tem que ver o grau em que ela se encontra e ela precisa de ir observando as tendências que ela tem. Ela tem que ir fazendo esta referência, que é bem importante mesmo, porque normalmente as pessoas que se encontram numa condição de acharem assim que tem uma discriminação com elas, essas pessoas são as que mais trazem aborrecimento no ambiente de trabalho, no convívio com as outras pessoas, porque elas sempre se colocam numa condição, elas tendo o direito, elas comportam de qualquer maneira e depois elas se apresentam como sendo injustiçadas na família, no ambiente de trabalho. As coisas que acontecem na vida de uma pessoa em pequena escala acontece numa escala maior, na empresa pequena, na empresa grande, na sociedade, nos povos. O comportamento não é diferente. Todas as pessoas têm um comportamento que se julga importante e o relacionamento daquela pessoa com as outras é sempre numa condição que ela se coloca na condição de ter o direito. Para eu pedir perdão para as minhas transgressões, eu primeiro tenho que compreender como eu me encontro em relação às outras pessoas. Tem determinadas empresas que, para aquela pessoa ter um cargo administrativo dentro daquela empresa, ela passa por uma avaliação com os seus colegas de trabalho. A referência que os colegas fornecem sobre aquela pessoa, surge aí a possibilidade da promoção. Primeiro foi passado por um relacionamento de avaliação dos colegas. Cada pessoa tem que ver que todas as coisas na criação, em pequena escala, em grande escala. E o espírito humano tem a possibilidade de receber os auxílios se ele conhece os ensinos e se ele está vivendo de acordo. Uma ou outra pessoa pode receber uns auxílios sem ter o conhecimento das leis da criação, mas normalmente esta condição do auxílio recebido não tem duração, porque a pessoa não tem a graduação para continuar recebendo aquela energia. O auxílio é uma energia que a pessoa recebe e o Pai Nosso é nesta condição também. A pessoa
ora o Pai Nosso e ela recebe a força para ela executar aquilo que ela está pretendendo. A oração só vai dar a ela a força. A execução é um trabalho que ela tem que fazer e o ser humano tem que observar assim que ele é que tem que movimentar, porque tem muitas coisas externas que dá a referência que se ele movimenta é ele que fica qualificado. E isso a gente pode observar que aquele jovem que movimentou, ele consegue o trabalho para ele. E se ele continua movimentando naquela empresa, ou por conta dele, com a boa vontade que ele tem, ou naquela empresa ou em outra empresa, ele vai graduando. O Pai Nosso é para a graduação interna na vida da pessoa. A pessoa é que tem que ir mudando o grau. Existe diferença de graus. Os colegas de trabalho, os colegas da sala de aula têm graus diferentes. E o professor dá conta de falar dos graus de cada aluno e da responsabilidade que ele pode dá para cada um. O empresário sabe da qualidade de cada funcionário e o grau de cada funcionário. Para a graduação na vida espiritual é um trabalho interior e a pessoa precisa de fazer esse trabalho a vida inteira, porque a graduação não é somente para a vida terrena dessa época em que a pessoa se encontra. A graduação é toda a época da existência do espírito humano. Se tem as qualidades de cada pessoa, se cada pessoa tem habilidades do centro motor, habilidades com o centro intelectual, habilidades de apresentar um trabalho, tem também as qualidades internas que vai servir de material para a sequência da vida física da pessoa. Quando vencer o tempo na vida física, a pessoa então tem a condição de ter a continuidade e o material que ela está arrumando para a continuidade na vida dela depois que ela largar o corpo de matéria fina. O Pai Nosso é esta condição, possibilitando a pessoa perceber como ela é. E no começo da oração ela tem que ir observando se ela está comportando com ela mesma. Uma avaliação é da própria pessoa com ela mesma. Ela pode aparentar, mas na vida interior ela tem que ser, independente do sexo, da idade da pessoa. Se ela aparenta, ela pode ter um traje, ela pode fazer o que ela for, ela aparenta. E quem tem o conhecimento de relacionar com as pessoas, ela em poucos minutos vai vendo que aquilo é aparência. E quando a pessoa ela irradia. E isso é verdadeiro porque conversando com uma ou com outra pessoa, a pessoa fala: eu me sinto bem perto daquela pessoa. Pai Nosso é bem importante mesmo e cada pessoa tem que fazer muito esforço para poder compreender. Quando fala-se não deixeis cair em tentação, essa tradução é uma tradução que tem uma falha. Não tem uma maneira do Criador tentar as pessoas. Cada pessoa tem dentro dela o começo do certo e o começo do errado. Isso a gente pode observar toda a época. Quando uma pessoa está fazendo um trabalho, um adulto que ele está atento com aquele trabalho, ele vai levando aquele trabalho assim com muito cuidado, porque ele sabe assim que tem possibilidade de não dar certo. Ele vai executando o trabalho e ele comenta assim: olha, foi feito um trabalho muito devagar porque eu pensei que não fosse dar certo. E ele conclui aquele trabalho. Aquela dona de casa, no trabalho que ela está preparando, ela fala assim: foi muito trabalhoso, exigiu muito cuidado porque eu pensei que não fosse ser possível executar esta função. A criancinha pequena,
ela já sabe o começo do certo e o começo do errado. Ela sabe e ela vai usando isso durante a vida, e depois pode acontecer, como acontece muito, é a pessoa ficar descuidada e parar de usar as qualificações que ela trouxe, que o Criador deu a ela. Então, essa tradução, não deixeis cair em tentação, é uma falha nessa tradução, porque o Criador não tenta, tanto é que Ele dá para cada espírito humano a condição de saber o começo do certo e o começo do errado. A pessoa precisa de levar muito em consideração toda uma vida dela, ela tem que juntar os quadros que ela vai formando através da sua vida, e ela tem que estar bem presente mesmo. O alimento correto para cada um tem muita importância, porque dá sustentação física e dá aumento de lucidez, e ela tem que ir trazendo as informações que ela recebeu durante a vida. Todas as coisas que nós vemos têm muita importância, não tem uma coisa que não tem importância, e as coisas que a pessoa vê que tem possibilidade de não trazer um crescimento interno, os quadros fortes que ela sabe que existe, ela tem que evitar, porque às vezes fica impregnado nela, nas suas lembranças, aqueles quadros fortes, e ela fica perdendo um tempo com esses quadros, e ela tem que construir quadros novos, ela tem que ir verificando como ela está sendo com ela mesma. E a gente sabe, assim, pelas informações, que uma pessoa não usa 10% da qualidade que ela tem. Aquele jovem que faz um trabalho, que apresenta uma qualificação, é uma boa vontade que ele tem de ter a sequência do seu raciocínio. Ele teve a imagem daquilo que ele está com vontade de executar, de criar, ou de elaborar uma nova maneira para o seu trabalho. Ele teve a sequência no seu raciocínio de como vai executar, de como vai colocar em prática. Então, aquele jovem usa um pouco a mais do que o ser humano comum, mas todos têm a possibilidade de usar uma quantidade a mais. Os que se destacam são estas pessoas que têm dentro dela uma simplicidade e que muitas vezes recebe durante o seu período de repouso as informações e as instruções que ele está precisando. E tudo tem uma importância, porque além de ter recebido uma informação, uma instrução no seu período de repouso, tem também como ele vai trazer isto para a sua vida de matéria grosseira. Tem uma diferença de norma temporal, tem uma diferença dos quadros que são mostrados e como ele faz para transcrever esses quadros que ele viu, que ele pode agora trazer para a sua vida física. Todas as pessoas têm a possibilidade e tem a oportunidade, e a maneira que a pessoa tem que desenvolver é com ela mesma, como ela se encontra a todo instante. O Pai Nosso vai possibilitando esta condição para a pessoa. É a própria pessoa que vai fazendo esta observação de como ela pode se qualificar melhor. Naquela empresa, aquela pessoa que foi tendo a graduação interna, ela foi qualificando, ela foi fazendo os cursos que deu a ela a possibilidade de ter uma ascensão. Na nossa vida interior tem também esta condição. A pessoa tem que dedicar mais tempo para conhecer o livro Na Luz da Verdade, desenvolvendo a maneira de viver aqueles quadros que são apresentados. Ela tem que ver que tem a possibilidade de ter uma elevação interior. O Pai Nosso é uma condição muito boa que veio para ajudar os espíritos humanos. E cada espírito humano tem que fazer o esforço de compreender a significação das palavras que ele usa e as palavras que existem no Pai Nosso. Ele tem a possibilidade de ter dentro dele o pão espiritual. Do jeito que possibilita ter o pão material, tem possibilidade também de ter o pão espiritual.
cada pessoa sabe assim, aquela que está fazendo o esforço de sempre manter-se lúcida, de corresponder com as responsabilidades externas, de ter uma condição de ser um posicionamento na vida para aqueles com quem ele relaciona, ele sabe assim que existe dentro de cada um uma condição que se dá um nome de nostalgia, se dá um nome de saudade, de tristeza, mas isso é uma condição que existe no espírito humano, é uma vontade que ele tem que o impulsiona a retornar à pátria espiritual. E essa vontade a gente observa que já na criancinha pequena ela já vem com esta qualidade, a coragem que a criança tem de levantar e tornar a cair, que é comum a gente conhecer assim pessoas adultas que têm a perna machucada de criança, dos tombos que levou. Esta coragem continua existindo dentro do espírito humano, que o impulsiona a ter a possibilidade de retornar à pátria espiritual. Mas dentro de cada um também tem o que atrapalha, e o que atrapalha é o raciocínio. O raciocínio está sempre querendo fazer as coisas para os outros, para ser visto, e precisa de fazer esta diferença. Quando uma criança está fazendo um trabalho escolar que precisa de mais 2 ou 3 para fazer parte daquele grupo, normalmente sempre é um só que trabalha e os outros somente têm um nome naquele trabalho que foi feito. Depois, na fase adulta, também acontece assim. A própria pessoa é que tem que fazer o esforço para desligar dessas pessoas. Ela tem que ver que o caminho dela é individual. Ela tem que respeitar as outras pessoas e continuar fazendo o seu esforço. Quando estuda a história, a gente vê que os mensageiros que trouxeram os ensinos sempre se encontram só. O esforço que eles fazem em transmitir os ensinos e o esforço que as pessoas fazem em modificar o ensino. Durante o período em que a pessoa se encontrava com vida na Terra, aquele ensino mantém-se. Assim que ele larga o corpo físico, normalmente os seus seguidores tentam explicar os ensinos. E os ensinos são, quando procura explicar os ensinos, aquele que está fazendo o trabalho de explicar, ele está degradando os ensinos. Quando a pessoa faz a oração com a porta do seu quarto fechada, ela tende a elevar-se, ela tende a procurar dentro dela a maneira para usar a força que ela está recebendo. É de dentro que vai vindo a orientação. E quando a pessoa procura explicar os ensinos, ela tem que desqualificar os ensinos. O Pai Nosso. O Pai Nosso é a condição para a pessoa ter o pão espiritual e ter a condição de ter o movimento para ter o seu pão físico. São duas coisas distintas, uma está ligada à outra, porque a pessoa precisa de ter um corpo físico sadio, ela precisa de ter o movimento. Quando ela movimenta, o seu corpo físico fica sadio. A importância de ter o movimento para ter o alimento para o corpo físico e a importância de ter o pão espiritual, a sustentação, para ela ter dentro dela a maneira de conviver com ela mesma, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não me aguento, e outra pessoa fala também que não aguenta aquela pessoa. Esse não aguentar é porque a energia que a pessoa tem que canalizar para o seu retorno à pátria espiritual, dedicando o seu tempo para conhecer os ensinos e vendo como ela está vivendo em relação ao conhecimento que ela está tendo dos ensinos. São duas coisas distintas. A pessoa conhecer e a pessoa tornar-se aquilo que ela conhece. Se o professor não assimilou aquelas informações que ele precisa administrar, ele não consegue dominar aquela turma. E é fácil também observar um empresário, se ele não tem o conhecimento daquela área que ele está atuando, nos primeiros ventos fortes, ele fica enfraquecido com a sua empresa. Na nossa vida interior,
quando a pessoa tem vontade de caminhar dentro dela, de conviver com a nostalgia, com a saudade, ela tem que conhecer direito os ensinos. É uma maneira de sustentação na vida interna da pessoa. Na nossa vida física, nós temos colegas, os companheiros de estradas, nós temos a companheira ou companheiro, muitas vezes, que nos auxilia, mas na nossa vida interior, é individual, e se a pessoa tem vontade de compreender os ensinos ou transmitir os ensinos, primeiro ela tem que ter dentro dela esta importância de viver de acordo, ela tem que ser, e a importância dela é um trabalho a vida inteira. Esta condição é uma condição interna e ela tem que ter a sustentação, ela precisa de fazer o esforço. Cada um é que tem que ir vendo como ele pode conviver com ele. A lucidez é uma coisa muito importante. O espírito humano na Terra, a única coisa que ele tem é a lucidez. E se ele faz um trabalho a vida toda ampliando essa lucidez, as coisas para ele vai tendo uma compreensão diferente. O trabalho dele é com ele mesmo. Com a lucidez, ele vai criando uma memória e ele vai vendo o melhor caminho que ele precisa de caminhar. E o melhor caminho é aquele que a gente sabe, quem muito fala, pouco sabe, e aquele que muito fala tem possibilidade de errar. Ele vai observando esses ditados, ele vai fazendo a referência de como ele está sendo todo um instante, como ele pode falar e quando ele pode calar. Ele vai tendo essa diferença. A substância dele, para a sua sustentação interior, está além da condição do seu corpo físico, porque com o corpo físico, todas as pessoas se encontram com uma limitação. O Pai Nosso vai dando a condição da pessoa e fazendo essa diferença. Ela pode aparentar, mas na vida interior dela, ela tem que ser. E ela tem que ir observando que se ela conhece um tio, se ela conhece um amigo do pai, que tem sempre uma fala de um passado que ele teve, ele não está vivendo o presente, ele está numa época anterior. E nos ensinos, a gente sabe, todas as pessoas vão passar por uma situação que dentro dela vai surgir uma pergunta. E a pergunta é: quem tu és? O que a pessoa foi, o que ela vivenciou, dentro dela não tem importância, tem importância de como ela se encontra. Perdoar as nossas dívidas tem também a relação dentro da pessoa ter a condição de ter limpado anteriormente o seu passado. Esse esforço é um esforço individual. É somente a pessoa com ela mesma é que tem a possibilidade de ir fazendo os resgates. E isso a pessoa precisa de ver sim, que ela tem que limpar o seu passado e ela tem que ter cuidado para não tumultuar o seu presente. Todas as coisas na criação são claras, são definidas e todas as coisas têm o ensino. Toda época a pessoa recebe o impulso para movimentar. Ela tem que ir fazendo o esforço e ela tem que procurar compreender como ela canaliza os seus anseios. Ela sempre tem que ser uma pessoa boa, porque vai facilitar a vida dela no futuro. Perto de uma pessoa boa, todos os outros querem ficar. Perto de uma pessoa que não tem uma clareza, as pessoas também evitam. Então, aquela que tem clareza tem a possibilidade de fazer a seleção daquilo que ela está querendo. É ela mesma que faz a seleção. Ela é que vai selecionar as pessoas com quem ela vai conviver no futuro. A lucidez tem essa importância, a saúde tem essa importância. A pessoa não fica
à mercê dos outros. Ela é que passa a direcionar a sua vida, ela é que passa a fazer o trabalho de ir vendo o que convém para ela. O Pai Nosso possibilita esta condição.